Olá pessoal, esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que a gente está gravando sobre a Bíblia e a homossexualidade. Hoje nós vamos ver o texto, o versículo 22 de Levíticos, que diz assim: não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isso é abominação. Vamos tentar entender esse texto dentro de um contexto histórico crítico. Nós percebemos que muitas igrejas fazem a interpretação da Bíblia de forma literal. E essa interpretação literal, ela é absurda, ela comete erros fundamentais. São pessoas que não fazem um estudo profundo sobre o que está escrito e, por isso, leem e interpretam aquilo que estão lendo naquele momento. Então, é uma leitura fundamentalista. E nós temos a interpretação histórico-crítica, que seria a interpretação a partir daquele que escreveu. Então é preciso ir lá na história daquele que escreveu, entender o que estava se passando politicamente, religiosamente, o contexto moral, ético, familiar, tudo o que acontecia na época desse narrador, desse escritor, para entender o que ele quis dizer com aquelas palavras que está no texto bíblico. Então não é literal, precisa de um estudo mais aprofundado. E é assim que se faz para ler a Bíblia, né? Então aqui nós temos uma abordagem importante que nós vamos usar hoje. A abominação do Levítico é uma abominação que fala diretamente da impureza. Não tem nada de moral e ética nessa questão. Vamos lá então. Não há nenhuma menção com relação aos atos lésbicos, né? Apenas aos atos homossexuais masculinos nesse texto aqui. A ofensa é a abominação e a pena é a pena de morte, como nós podemos ver em Levíticos 20:13. Vamos colocar esse texto, essa passagem, em um contexto histórico crítico para podermos entender melhor o que isso quer dizer. Levítico condenava adultério, incesto, bestialidade, amaldiçoar os pais, era tudo pecado e de morte, né? Que acabaria como punição à morte. O adultério era uma ofensa contra o marido. A mulher era propriedade do marido, então alguém que se apodera de uma propriedade, ele está ofendendo o dono da propriedade. O noivo, o que ele fazia? Ele pagava um dote para o pai da noiva, que poderiam ser terras, animais, plantações, produtos, e a partir daí a mulher se tornava propriedade desse marido, né? Outra pessoa ter relações com essa mulher era como usar da propriedade desse homem que comprou, e fazer isso seria uma ofensa grave, além das perdas que esse homem que comprou, que gastou, que deu dote, teria um prejuízo financeiro muito grande, né, porque foi pago para ter essa mulher e agora ela está desvalorizada porque foi usada por outro homem, não pelo seu dono, pelo seu proprietário. Então, Levítico considera adultério esse tipo de comportamento, né? O casamento e a procriação determinavam a herança da família patriarcal. A herança ficava com o filho homem, o primogênito. Então era muito importante a mulher estar virgem, ter relação com um homem só, para que ele tivesse certeza de que o filho era seu. Então, se o outro homem tivesse relação com sua mulher, quem seria o pai? Quem teria a propriedade aí? Quem teria direito a essa propriedade? Ele ficaria em dúvida se era seu filho ou se era o filho um filho bastardo, né, filho de outro pai. Então era muito importante que, se a noiva não fosse virgem, que garantia ele ia ter de que o filho era dele, para garantir esse direito à herança, né? Uma mulher usada não tinha valor naquela época. Fazer sexo com a esposa de alguém traria certos problemas financeiros e sociais, tanto para o pai da moça, como para o noivo, né, o esposo, como para aquele que cometeu o ato de adultério. Então seriam perdas muito grandes nesse sentido. Era um roubo grave
que merecia a morte. Qual era a ofensa que causou a punição e por que era considerado tão seriamente essa punição? Punição de morte. Vamos entender também esse texto que fala sobre amaldiçoar os próprios pais, né? O pai era o patriarca, ele era equivalente a um prefeito, era muito importante, a pessoa mais velha ela era importante naquele grupo social dos judeus, do clã, da família, da tribo, e o respeito a essa pessoa era muito importante. Então, opor-se a essa pessoa era um grave delito, uma ameaça à ordem social e que precisava de punição. E a punição era a morte. E isso era muito grave, muito sério para o grupo dos judeus, né? É importante também a gente lembrar o significado naquela época para os israelitas é bem diferente do significado hoje. O problema não era a traição ou ofensa do pai em si. Tinha perdas muito maiores por trás desta traição, né? Quer dizer, um filho sair da família e constituir outra família enfraquece aquele clã, aquele grupo. Então era proibido amaldiçoar o pai e ir embora do clã, porque faria com que esse grupo ficasse enfraquecido. Assim também com os atos homoafetivos, né? Cometer atos homoafetivos era como se tornar um gentil, como não ser um judeu. Os gentios tinham essa prática. Então, nós que somos judeus não podemos copiar essa prática dos gentios, porque a gente vai ficar semelhante aos gentios. Então, era a prática dos gentios que tornava o grupo dos judeus impuro. Não significa que era ruim a prática, mas que entre os judeus não poderia ser praticada. O ato da relação sexual significa uma traição religiosa judaica. O Levítico condena a relação sexual como um crime de religião, de idolatria, e não como uma ofensa sexual. Nada a ver, quem imagina assim. Era uma traição grave o suficiente para merecer a morte. O indivíduo se torna um traidor e precisa ser eliminado. Nada a ver com o ato em si, mas a traição ao grupo, à comunidade, às regras. Era muito importante para os israelitas estar separado dos gentios para não quebrar a aliança com Deus. Então, tudo aquilo que era praticado fora da compreensão da cultura, das ideias do judaísmo, era impuro. Não significava que era ruim. Uma condição do código sagrado era manter os judeus separados dos gentios. Isso nós podemos ver em Levíticos 18:1. Através de uma leitura cuidadosa dos textos encontrados em Ugurat, é possível perceber que Baal é considerado a divindade heróica da religião cananeia. Era conhecido como um deus da tempestade que enviava a chuva e trazia a fertilidade. Então, os ritos de fertilidade, existia a possibilidade de haver relações sexuais entre homens e mulheres e mulheres, e homens e mulheres, nos ritos religiosos cananeus. Então, fazer sexo com uma mulher menstruada, oferecer uma criança em sacrifício ao deus cananita, ao deus Moloque, não tinha nada de problema. Então, para os judeus, esses atos fragilizavam a sua cultura, a sua fé, a sua religiosidade. Então, era considerado abominação. Todo aquele, com efeito, que cometerem qualquer dessas abominações serão cortados do meio do seu povo. Levítico 18, 29. A condenação dos atos sexuais eram devido às considerações religiosas e não sexuais. O sexo homossexual era proibido porque estava associado a atividades pagãs,
a ideologia e a identidade gentia. Então, não podemos praticar nada que seja dos gentios. Eles não podem ser parecidos conosco. Nós temos uma cultura, um jeito de ser religioso, e eles têm a deles. E se nós imitarmos a eles, nós vamos estar misturando as culturas. Então, não podemos misturar as culturas. A fé, a religiosidade, a forma de lidar com o Deus. Então, portanto, tudo que os gentios faziam se tornava impuro, nojento para os judeus. Não significava que era nojento, mas para a fé dos judeus, sim. Né? A questão do Levítico era religiosa e não moral. O sexo em si não era nem certo e nem errado. Não era importante. O que importava era a identidade judia. Então, parecer-se com um gentil, perdia-se a identidade. Então, não poderia fazer nada que os gentios faziam. Vamos lembrar aqui de um exemplo importante para nós. Não comer carne na Sexta-feira Santa é uma proibição para os católicos. É uma violação à regra, é uma violação séria, um pecado. A ofensa é cometida contra uma obrigação religiosa. A pessoa não está agindo como um católico se ele come carne na Sexta-feira Santa. Mas a carne é ruim? Não. Mas a carne provoca algum mal à pessoa? Não. A mesma consideração teremos que ter com relação ao ato homossexual. Aquele grupo, os judeus, não poderiam ter aqueles atos, porque aqueles atos eram como se fosse um pecado religioso e não moral. Não tem nada de moral. Não significa que era ruim, significa que o nosso grupo não pratica e nós não podemos praticar. Só isso. Era proibido, não era proibido o sexo, mas a violação aos preceitos judaicos. A vida naquela época era bem diferente. O sexo fazia parte dos ritos religiosos dos gentios. Hoje, pelo que eu saiba, não faz mais parte, ou tem algum grupo escondido que possa até fazer dos ritos sexuais para Deus, né? Não sabemos. Levítico, em seu código sagrado, não está interessado no sexo gay. Se ele é certo ou se ele é errado. Não está. Só que o nosso grupo tem que ser diferente dos outros, então não pode praticar. É isso que Levítico quer dizer. É algo que faz com que Deus tenha vontade de vomitar, vamos supor. Qual era o significado para os hebreus? Vamos ver. Levíticos 20, 25 e 26. Fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves e de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como puros. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos para que sejais meu. Então aqui Deus diz, vocês são um povo separado, vocês têm outra cultura, outro jeito de ser. Não copiem dos outros o que os outros fazem. Mas Deus não está dizendo aqui que o que os outros fazem é errado, mas que ele procurou um outro caminho de fazer diferente. Então, a abominação aqui é impureza, violação às regras de pureza, nada a ver com questão moral. Alguns animais eram considerados impuros e não podiam ser consumidos, como porcos, camelos, lagostas, camarões, tudo isso era impuro naquele tempo. Os judeus não podiam comer, mas os gentios podiam comer. Então, comer camarão, comer lagosta era ruim? Tinha um gosto ruim? Fazia mal? Não. Mas para os judeus, o preceito religioso não permitia comer. Mas não quer dizer que a lagosta era ruim, não quer dizer que o camarão era ruim. Você está entendendo o que eu quero dizer? Semear um campo com 2 tipos de semente era impureza, né? Tecer um tecido com 2 tipos de fibra era impureza. O homem fazendo sexo com outro homem como se fosse uma mulher era impureza. Menstruação, ejaculação, participar de um enterro, dar à luz a um filho
era a impureza que precisaria de um período para a purificação. Nós podemos ver que alguns dizem que a impureza era para fins sanitários. Não fecha essa ideia, né? A gente pode usar até esse exemplo aqui: tecer um tecido com 2 tipos de fibra não vai fazer mal nenhum para a nossa saúde. Então não faz sentido dizer que impureza era só para denotar questões sanitárias, né? Não fecha, não diz o contexto inteiro da situação. Algumas questões parece que eram questões sanitárias, mas nem todas, então não dá para fechar a questão aí. É importante saber que impuro, sujo, porcaria, tudo isso causa desconforto, né? Então, se a gente fosse dizer assim, tem alguém que come a sua própria meleca do nariz, isso é nojento, mas não faz mal. É nojento, mas não faz mal. A gente se sente mal diante dessa pessoa, né? Dá vontade de vomitar. Porém, a meleca não faz mal, porque a gente engole a meleca, né? A secreção por dentro da garganta também quando está gripado. Então não há nada de mal nesse muco. Porém, é nojento. A gente acha nojento. E por ser nojento, a gente acha impuro, acha uma porcaria. Causa desconforto. O sujo e o impuro nem sempre andam juntos, né? No Vietnã, comer cachorro, comer sapo, comer rato, comer barata, escorpião, né? Nós consideramos nojento, mas não é errado para aquela cultura, para aquele povo. Eles entendem como uma coisa natural e não faz mal a eles comer isso. Não quebram qualquer regra lá naquela comunidade, mas para nós quebra regras. Mas não significa que é errado. Um costume pode virar questão de moralidade, né? O que era um costume pode se tornar com o tempo moralidade. O que era costume começa a ser considerado errado, como fumar. Antigamente fumar era uma questão de se tornar homem, de ser uma pessoa importante, livre, estava associado a esportes, e depois, com os estudos, com toda essa evolução de que o cigarro causa vários tipos de cânceres e prejudica a saúde do homem, o cigarro se tornou algo obsoleto, né? Algo que socialmente não é mais aceito. As pessoas não podem mais fumar em lugares fechados. Antigamente não tinha problema fumar no ônibus, fumar no avião, fumar em bares, fumar em salões, fumar dentro de casa, fumar na prefeitura, fumar em qualquer lugar. Foi se proibindo, né? Um costume foi virando algo de moralidade, de ética, de costumes, e foi se fechando nesse sentido. É importante a gente entender que a maioria das pessoas se sente esquisita diante de 2 pessoas do mesmo sexo juntas. Se é esquisito, me causa desconforto, é impuro, é errado. Isso para mim. Mas não quer dizer que é para eles, para outra pessoa. Isso é importante a gente entender. No Levíticos, o sexo entre os homens era abominação, impuro, porque era uma ofensa à religião, à sensibilidade das pessoas. Aqui tem um erro, né? Viola o ritual. Ora, os cananeus fazem sexo entre si, nós não podemos copiar o que eles fazem. Por isso, o que eles fazem é impuro, é inaceitável. Era essa a ideia dos judeus. Em hebraico, a palavra toevá, abominação, sujeira. Poderia ser usado ziná, zimá, errado em si, injusto. Na Septuaginta, toevá foi traduzido para dibeligna, que significa ofensa ao ritual. Então você veja bem, é ofensa ao ritual, não tem nada a ver com a questão moral. Poderia ter usado anonia, a violação da lei, ou poderia prática maléfica. Por fim, ninguém pode dizer que Levítico 18:22 proíbe atos homoafetivos masculinos por motivos religiosos, sim, e culturais, sim, mas por motivos morais, não. Os tabus
comportamentos evitados, acontecem em todas as situações de todas as épocas, são costumes, que depois pode se tornar moral. Convenções sociais e tabus estão sempre em mudança, sempre em transformação. Aqui nós podemos ver também neste texto bíblico. Portanto, não façamos uma leitura ao pé da letra deste texto bíblico, condenando as pessoas homossexuais, homoafetivas ao inferno, como fazem muitas igrejas, e aí cria-se todo um sofrimento a esse grupo de pessoas, cria-se um tipo de exclusão a esse grupo de pessoas que se sentem ameaçadas, entristecidas, rejeitadas, excluídas, e sofrem essa rejeição também na família, nos grupos sociais, no trabalho, por conta de uma rejeição religiosa. Então é importante a gente entender que em Levítico a questão da impureza, da abominação, é uma questão de impureza, é uma questão de compreensão religiosa. Se essa outra igreja, se esse outro grupo, se esses gentios praticam esse tipo de rituais, nós, judeus, não podemos copiar esse tipo de rituais, porque nós estaríamos saindo daquilo que Deus determinou. E isso não significa que aqueles tipos de rituais são rituais moralmente pecaminosos. Aqueles rituais não são aceitos pelo meu grupo religiosamente, mas não tem nada a ver com a questão moral. Muito bem, é isso aí. Um grande abraço. Tchau.